Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Cindy estava caminhando lentamente após seu turno da noite em direção ao shopping center. Na tarde anterior, ela havia visto um anúncio colorido na internet, que dizia que hoje a loja perto de seu local de trabalho estaria oferecendo descontos muito grandes, de até 70%, em toda a linha de roupas. A única desvantagem de uma oferta tão esplêndida era que ela duraria apenas um dia. Portanto, a enfermeira econômica, que era Cindy, não teve escolha a não ser ir à liquidação global imediatamente após o término de seu turno. É claro que ela poderia ter feito suas compras em qualquer outro dia mais conveniente, mas Cindy não estava acostumada a gastar seu dinheiro, muito menos a comprar coisas que eram vendidas a um preço muito alto por causa de uma marca popular ou porque eram parte exclusiva de uma nova coleção. Isso não significava que Cindy não gostasse de se vestir bem, ela apenas não via a diferença entre um casaco comprado no primeiro mês de vendas e o mesmo casaco vendido no verão, por exemplo, quando a demanda por ele não seria mais tão grande, mas o preço cairia e bastante. Além disso, a moça pertencia àquelas poucas pessoas que gostavam de usar uma única peça de alta qualidade por várias temporadas seguidas, e, portanto, ela sempre abordava a escolha da compra com muita responsabilidade. Finalmente, as luzes sedutoras do shopping center surgiram à frente. Cindy sentiu uma leve emoção ao entrar pelas amplas portas giratórias do complexo. Ela não vinha aqui com tanta frequência, então cada visita era um feriado para ela. Do lado de dentro, tudo parecia ainda mais colorido e moderno do que ela se lembrava da última vez em que esteve aqui. O shopping parecia ser um lugar mágico, como um cubo de Rubik ou um caleidoscópio, e cada vez que o visitava, Cindy notava que ele era ainda mais bonito, e os interiores estavam cada vez mais modernos e arrojados. Hoje, apesar de passar apenas 10 minutos do meio-dia, o shopping estava lotado de pessoas. Em meio a uma infinidade de luzes e iluminações multicoloridas, criando um clima verdadeiramente festivo, como se fosse o ano novo, os compradores corriam de um lado para o outro, procurando nas inúmeras lojas reluzentes os produtos adequados para eles em termos de relação preço-qualidade. Uma campanha publicitária em grande escala conduzida pelo complexo na internet e na televisão teve o efeito desejado. As pessoas de toda a cidade afluíram ao shopping center, atraídas pelas promessas tentadoras de preços baixos sem precedentes. Para onde quer que Cindy olhasse, as lojas estavam cheias de pessoas, que não poupavam tempo nem esforço para conseguir uma pechincha, e examinavam meticulosamente as roupas nas prateleiras e nas esteiras rolantes que se alinhavam nos corredores. As lojas de calçados vizinhas também estavam ocupadas. As vendedoras cansadas tinham que se apressar desde a manhã para agradar os clientes exigentes e, às vezes, muito temperamentais. Bem diante do rosto de Cindy, em uma das boutiques de calçados, um drama se desenrolava envolvendo 3 pares de botas de outono. Uma mulher de rosto vermelho, um pouco acima do peso, com os olhos arregalados, estava gritando com a jovem vendedora, e pelos fragmentos de diálogo que chegaram aos ouvidos da enfermeira, ela conseguiu deduzir que se tratava de um desconto nos 3 pares de sapatos. Supostamente, aquelas botas não estavam adaptadas ao tamanho certo e, portanto, já que era um erro da loja, deveriam ter sido descontadas ainda mais, e pelo menos, era nisso que a cliente insistia veementemente. A pobre vendedora tentou explicar a ela que todos os sapatos da loja já estavam sendo vendidos com os preços mais baixos, levando em conta a promoção geral do shopping center. Cindy não ouviu o final da história, e ela estava muito enojada com a gritaria dessa senhora obviamente não pobre. Ela nunca entendeu essas pessoas. Em sua humilde opinião, se você veio à loja como cliente, deve seguir as regras, e afinal, os vendedores são iguais a você e o trabalho deles também não é fácil. Se não gostar de algo em uma determinada loja, você sempre pode procurar outra, onde encontrará um produto que atenda às suas necessidades e à sua carteira. A própria Cindy também foi à loja por um motivo. Ela precisava comprar um casaco de outono e meias botas, de preferência com uma plataforma plana, mais ergonomicamente correta e confortável.
Ao mesmo tempo, ela queria comprar algumas blusas de gola alta quentes para usar no trabalho e algumas blusas bonitas para poder usá-las em ocasiões festivas, festas de aniversário para seus colegas ou ir ao teatro. A enfermeira foi até o primeiro andar do shopping center e então percebeu que a abundância de lojas e grandes lojas de roupas do mercado de massa era literalmente de dar água na boca, e durante o tempo em que ela não precisou vir aqui, havia muitos novos nomes e letreiros chamativos. Ao mesmo tempo satisfeita, mas também um pouco desanimada com a enorme seleção, Cindy não gostava de passar muito tempo em lojas. A garota começou a explorar lentamente o sortimento de uma boutique após a outra, de vez em quando suspirando silenciosamente com as roupas lindamente feitas, mas ainda assim com preços excessivamente caros. É claro que os grandes descontos e as promoções em larga escala não eram totalmente verdadeiros, como em qualquer shopping center desse nível, e esse era o maior complexo da cidade. Os vendedores jamais ousariam trabalhar com prejuízo, mesmo que fosse para atender a boa demanda dos clientes, do ponto de vista econômico. Aqui e ali, as coisas realmente boas estavam um pouco mais baratas do que em um dia normal, de modo que a tarefa de Cindy de escolher um novo guarda-roupa se tornou incrivelmente difícil. Ela mesma nunca teria vindo para um lugar tão pomposo se não fosse por pura necessidade. Aconteceu que o estoque de roupas de outono, que ela vinha usando nos últimos 6 anos, simplesmente se desgastou a ponto de só poder ser usado como trapos. Até mesmo a mãe de Cindy, que era extremamente econômica e não estava acostumada ao luxo, aconselhou-a a atualizar seu guarda-roupa. Cindy, minha filha, veja o que sobrou de sua blusa de outono. Ela é horrível. O tecido está desbotado aqui, e veja isso. A traça já fez um verdadeiro buraco nela. Querida, você não pode fazer isso. E seu casaco, e suas botas? Olhe para o que está vestindo, você pode ficar desempregada mais rápido do que uma bala. Não é como se você estivesse trabalhando em uma pousada, você tem que fazer o mínimo necessário. Cindy sentiu-se terrivelmente envergonhada, porque sempre viveu de acordo com o princípio de compre e use até o fim e não se importava muito com sua aparência. No entanto, as palavras de sua mãe a fizeram pensar, de fato, ela comprava algumas coisas estritamente por necessidade, mas se suas roupas estivessem realmente fora de ordem devido ao desgaste global, isso não seria um motivo para comprar uma nova, fazendo assim um pequeno feriado? Cindy sempre gostou de coisas bonitas, práticas e de qualidade. Nesse sentido, ela sempre se interessou pela moda inglesa e japonesa, assistindo a sites especializados, seleções, etc. O estilo desses países exóticos para uma garota impressionava muito, mas ela sabia muito bem que, com o salário de enfermeira e mesmo com uma mãe idosa nas mãos, não havia muito para gastar. Se eles estivessem pelo menos na faixa intermediária, Cindy conseguiria se virar com algumas modas por ano. Mas o preço começava em várias dezenas de milhares de rublos. E isso era apenas para roupas comuns do dia a dia, como blusas de gola alta, saias ou blazers. Cindy virou com tristeza outra etiqueta com o preço de um casaco de que gostava, 57 mil rublos. Meu Deus, são quase 2 meses de vida com esse dinheiro, se você não se fantasiar e não comer na cantina de manhã, pensou a garota, deixando de lado o item favorito. O vendedor, por sua vez, olhou com desconfiança para o comprador em potencial, vestido de forma muito modesta. Para seu crédito, o consultor não importunou a moça com perguntas como se você precisa de algum conselho, e deu a ela a oportunidade de passear pela loja, mais uma vez convencida de que sua renda estava longe da maneira como ela realmente queria se vestir. Depois de mais uma dúzia de boutiques e uma montanha de roupas, Cindy ficou ainda mais decepcionada de quase tudo que lhe chamava a atenção ou não lhe servia, se ela era magra, mas não tinha forma de modelo ou era proibitivamente caro. Respirando fundo e se conformando com a realidade, Cindy dirigiu-se resolutamente para a escada rolante que levava ao último andar do shopping, onde, a julgar pelos letreiros coloridos e ácidos, havia uma grande promoção em uma loja de economia premium. Quando a garota passou pela praça de alimentação, uma área enorme com restaurantes populares de fast food e mini-cafés que oferecem várias culinárias do mundo, sua atenção foi atraída por uma grande máquina caça-níqueis multicolorida, cheia até a metade com vários brinquedos fofos. Havia personagens fofos dos desenhos animados da Disney, bonecas bonitinhas que lembravam a famosa Barbie e até caixas de carros e, em resumo, prêmios para todos os gostos.
Qualquer um podia tentar a sorte deixando cair apenas 30 rublos no receptor da máquina, acionando assim o mecanismo pelo qual a pessoa tentava retirar seu brinquedo favorito. Além de Cindy, já havia uma pequena fila de 5 pessoas na máquina, entre as quais se destacava uma garotinha de cerca de 6 ou 7 anos. A menina olhava para a fila de jogadores com interesse, mas se mantinha um pouco afastada, e suas roupas arrumadas, mais pobres e simples, faziam com que ela parecesse uma criança de uma família muito humilde, talvez até órfã. Uma saia simples de tecido de lã de cor cinza escura, sem marcas, a mesma lã, meia calça preta grossa e uma jaqueta verde avermelhada leve, mas terrivelmente engordurada pelo tempo, sob a qual aparecia um fino suéter bege, e essa era a roupa completa da garota. Não havia brincos em suas orelhas, nem laços ou qualquer outra coisa com que as mães abastadas gostam de enfeitar suas adoradas filhas. Cindy também ficou surpresa ao ver que a criança não tinha bolsa ou pasta, nem sapato, e embora, por todas as aparências externas, fosse óbvio que ela deveria estar na escola a essa hora, e não olhando para os coloridos leitões e ursinhos paws no fliperama. A criança ficou observando as ações das outras crianças com admiração, os grandes olhos cinza claros da menina observavam o que estava acontecendo com grande interesse e uma leve inveja. Era óbvio que ela mesma gostaria de jogar um jogo tão fascinante, mas, por algum motivo, não conseguia. Ela provavelmente não tem nenhum troco com ela, pensou Cindy, determinada a agradar a menina, entrou na fila atrás dos jogadores. Jogando o troco no receptor, a menina observou com prazer a máquina se iluminar com uma dúzia de luzes do arco-íris e a enorme espata de aço, e o mecanismo que permite que você pegue um brinquedo, e de repente ganhou vida sob seus dedos e se moveu rapidamente de um lado para o outro da cabine de vidro. A enfermeira pensou que esse jogo realmente despertava nela um entusiasmo infantil, e mesmo que ela não pudesse comprar as roupas de que gostava, certamente poderia fazer a criança feliz. A garota segurou o joystick com firmeza enquanto o mecanismo se movia suavemente pela cabine e, no momento certo, pressionou habilmente o grande botão redondo no painel frontal da máquina. A pata desceu com um som de moagem e agarrou o brinquedo com suas poderosas garras de ferro, e Cindy apertou o botão com toda a força que pôde para que a máquina não deixasse cair o cobiçado prêmio. Graças a Deus que isso aconteceu. Um momento depois, uma boneca bonita e de cores vivas, uma das irmãs Legais e da Barbie, caiu ruidosamente na fenda no fundo da cabine. Cindy olhou primeiro para o prêmio e depois para a garota de jaqueta vermelha e verde com um sorriso. Pegue, é para você sorrindo para a menina. Cindy entregou-lhe o prêmio. Não se preocupe, eu não preciso de uma boneca, já sou adulta, mas acho que você ainda precisa de uma. Pegue-a, é um presente. A enfermeira deu uma piscadela para a menina, e ela pareceu se descongelar, esticando a boca pequena em um sorriso envergonhado, mas aceitou o brinquedo das mãos de Cindy. Havia uma alegria infantil silenciosa nos olhos da criança, mas ela nunca disse uma palavra em voz alta. Não pense que ela é uma boa menina, disse a voz de um vendedor atrás de Cindy, que havia saído da loja do outro lado da rua e estava observando o que estava acontecendo o tempo todo. Ela é uma boa garota, mas é muda. Não fala de jeito nenhum. Cindy se virou. Como ela pode fazer isso? A garota estava genuinamente surpresa. E quanto aos pais dela? Ela tem pais? A vendedora apenas encolheu os ombros. Sei sobre seus pais, e eu não os vi. Talvez ela tenha, ou talvez tenha fugido do orfanato. Você pode ver que as roupas dela são muito pobres. De qualquer forma, ela está sempre por aí, correndo pelo complexo, olhando as lojas e cafés, mas não compra nada. Acho que ela não tem dinheiro. O coração de Cindy se apertou dolorosamente, e ela sentia pena da garotinha. Ela tinha apenas 6 anos de idade. E tão sozinha. Cindy decidiu ajudá-la, levá-la para casa, pois já estava anoitecendo e não era seguro que ela andasse sozinha pelas ruas. Quanto às roupas, bem, ela poderia comprar as roupas do ano passado em uma loja de segunda mão. Embora antes Cindy tivesse tentado evitar essas lojas, as viagens e de hoje as lojas de marca mudou sua opinião. Era improvável que as roupas que saíssem do ombro de outra pessoa, mesmo que não fossem as mais novas, fossem piores do que as roupas chinesas proibitivamente caras que os supermercados Premium Economy poderia oferecer a ela hoje, ao qual ela realmente não queria ir. Depois de tomar uma decisão, a enfermeira estendeu a mão para a garota e perguntou qual é o seu nome.
Quer que eu a ajude a chegar em casa e a acompanhe até lá? A garota balançou a cabeça afirmativamente e sorriu ao tirar um pequeno pedaço de papel, provavelmente arrancado de um caderno, do bolso do paletó e entregá-lo a Cindy. A garota pegou o pedaço de papel e olhou as letras, que estavam borradas pelo tempo e pela umidade. Era um bilhete com o endereço, a rua e a casa onde a garota provavelmente morava. Também dizia o seguinte: meu nome é Alice, não posso falar, mas ficaria muito grata se você me levasse para casa. O endereço está no lado direito da folha. Obrigada. Cindy leu o conteúdo e percebeu que o bilhete provavelmente havia sido escrito por um adulto. Isso era um bom sinal, significava que a menina tinha alguém próximo a ela e que talvez não estivesse vivendo em um orfanato, mas com uma família. Então era ainda mais necessário se apressar. Estava prestes a escurecer lá fora, e os parentes de Alice provavelmente já estavam preocupados. Que piada, tanto tempo e nenhuma supervisão. Cindy acenou com a cabeça e estendeu a mão para a menina. Venha, Alice, eu a ajudarei a chegar em casa. A criança calmamente estendeu a mão, com a outra ainda segurando a boneca que ela havia lhe dado. Junto com Cindy, a menina desceu até o térreo e saiu do shopping center, e lentamente e de acordo com as regras de trânsito, e atravessaram a rua no sinal verde e pegaram o ônibus para o ponto de ônibus. Enquanto viajavam, Cindy estava involuntariamente imersa em suas próprias lembranças de como ela mesma havia sido uma menina pequena e alegre. 2. A própria Cindy cresceu em uma família nada rica e nunca foi mimada com dinheiro, presentes caros ou brinquedos de grandes fabricantes. Seu pai, Alexander, trabalhava como motorista de ônibus intermunicipal. Ele levava as pessoas pelas cidades e vilarejos vizinhos desde o início da manhã até tarde da noite. O homem sempre dizia a si mesmo que estava fazendo uma coisa útil e necessária para a sociedade. Vá muitos ônibus urbanos, e os motoristas neles costumam ser piores do que em um táxi. E você tenta dirigir ônibus intermunicipais? Ficar olhando para a estrada por várias horas sem descanso, e nem todo mundo consegue lidar com uma atividade tão responsável. E então, quem, se não ele, levará os idosos do vilarejo para a cidade e vice-versa? Em resumo, o pai de Cindy adorava seu trabalho e o considerava uma ocupação nobre, embora fosse um proletário. A mãe da garota, por sua vez, trabalhava como parteira na ala de parto do hospital da cidade. Quantas novas vidas Miles trouxe a este mundo durante os 30 anos de sua prática, e você pode perder a conta se pensar em contar. Ao mesmo tempo, a mulher nunca desanimou, mesmo que em seu trabalho, às vezes, houvesse casos trágicos. E mais a vida é assim mesmo, nela todo tipo de coisa acontece. É por isso que a mãe de Cindy, por mais difícil que às vezes fosse para ela, sempre tentava manter o bom humor e não perder a fé no melhor que ensinava a sua amada filha. Em uma família tão inteligente, a menina passou os primeiros anos de sua vida. Quando Cindy cresceu, ela queria seguir os passos da mãe e também dedicar sua vida à medicina. Além do mais, todos os pré-requisitos para isso a menina já tinha, e desde que Cindy se lembrava, ela sempre tentava ajudar os cães do quintal, tratava-os e prestava os primeiros socorros se, de repente, eles conseguissem lutar sem sucesso com uma matilha selvagem de cães vadios. Às vezes, a garota também treinava para diagnosticar os gatos do vizinho. A propósito, ela estava se saindo muito bem, de modo que todos os conhecidos e parentes, a uma só voz, diziam à garota que ela deveria se tornar veterinária. Miley, depois de saber do sucesso da filha nesse campo, aconselhou-a a se tornar terapeuta, e disseram que sua atenção seria útil nesse campo e sua capacidade de identificar rapidamente as doenças mais conhecidas. Depois disso, se tudo lhe convier, ela poderá pensar em fazer um curso superior, que era um sonho secreto da jovem Cindy. No entanto, para obter uma educação superior e entrar na universidade com um orçamento limitado, era necessário ter grande habilidade ou grandes recursos materiais, e ambos, infelizmente, a garota não tinha. Cindy estudou bem e ela até se formou na escola com uma medalha de prata, mas, para entrar na universidade pelo orçamento, faltavam-lhe exatamente 10 pontos. A menina ficou muito chateada e, por incrível que pareça, o pai veio ajudar. Normalmente, Alexander preferia não participar de conversas de mulheres, pois acreditava que nunca lhe fora dada a capacidade de compreender totalmente essa organização mental sutil das mulheres. Mas aqui o assunto era outro, tratava-se do destino de sua amada filha,
que, apesar de ter boas habilidades, não conseguia romper o rígido sistema burocrático de educação doméstica. Então, pela primeira vez em 16 anos, o pai decidiu dar um conselho à filha. Cindy, minha filha, por que você está tão chateada? Bem, você não conseguiu entrar nessa universidade snob, mas é pior para eles. Eles não sabem nada sobre o que perderam. Cindy olhou para o pai em meio às lágrimas. Pare com isso, papai. Não precisa me fazer sentir melhor. Eu sei perfeitamente que não estou no nível deles. Não sou páreo para uma simples garota da província. Alexander apenas franziu a testa. Que tipo de nível você não está à altura deles, filha? Ah, bem, olhe para mim. Você já percebeu a besteira que disse? O nível deles é dinheiro, Tugrix, sabe? Não estou discutindo, já há caras talentosos lá que entraram por seu próprio trabalho e talvez até tenham conseguido entrar no orçamento. Mas se você olhar objetivamente, há apenas 2 ou 3 gênios assim. E o resto, o que uma Cindy chorosa perguntou. Ah, sim. O pai arregalou os olhos de forma engraçada. Ele sempre fazia isso quando queria fazer sua filha chateada rir. E que esses tolos estudarão apenas às custas do dinheiro dos pais. Mas nem eles nem nossa sociedade se beneficiarão de tais estudos, e nossa sociedade entende isso muito bem. Portanto, este é o meu conselho para você. Cindy e sua mãe olharam para o pai com surpresa. Por que estão olhando para mim como se eu tivesse engolido uma pirâmide egípcia? O homem se ofendeu em tom de brincadeira. O que estou tentando dizer é que a Cindy deveria ir para a faculdade de medicina para ser enfermeira. É o trabalho mais honesto para ela. Você não pode enganar ninguém com dinheiro, e isso não importa. E uma boa enfermeira, sabe, não é possível encontrar uma hoje em dia. Você chega a uma policlínica e não há ninguém para lhe dar nem mesmo uma injeção normal, todas as enfermeiras são bonitas, como em uma revista de modelos, e quando se trata de negócios, você começa a temer por sua vida. Elas lhe darão uma injeção tal que você se lembrará de todos os deuses depois dessa injeção. Esse russo, e esse não é russo. As últimas frases, Alexander pronunciou com dificuldade, passando-a pelas risadas de sua esposa e filha, que, naquele momento, estavam rindo muito e segurando seus estômagos de cólicas engraçadas. Ao mesmo tempo, a ideia principal de seu pai, a menina entendeu perfeitamente bem, é possível tentar a si mesma, embora em uma profissão de menor prestígio, mas, no entanto, muito mais prática e necessária do que muitos anos de estudo acadêmico, com estágio posterior. Ela sempre pode pensar em fazer um curso superior mais tarde, Cindy pensou consigo mesma, mas, no momento, ela queria obter as mesmas habilidades práticas que sua mãe tinha, para que pudesse ajudar as pessoas adequadamente. Miley apoiou o desejo da filha de mudar o rumo de sua educação e, graças à sua persistência e preparação cuidadosa para os exames, Cindy conseguiu entrar facilmente na faculdade de medicina, onde estudou brilhantemente até a formatura. Depois de se tornar enfermeira no departamento de terapia do mesmo hospital em que sua mãe trabalhava, Cindy começou uma nova vida. Ela alugou um quarto particular, perto de casa e de seu principal local de trabalho, para não ter que incomodar os pais com os turnos noturnos e poder se apresentar em seu posto na hora certa. Lembrando-se de seu amor por cães como seus primeiros pacientes, Cindy não se esqueceu de seus amigos de 4 patas, ela sempre dava as sobras de seu almoço para os cães do pátio. Depois de trabalhar tranquilamente nos 2 primeiros anos após se formar na faculdade de medicina, Cindy encontrou problemas sérios pela primeira vez na forma do novo chefe do departamento. John era um homem extremamente pouco atraente, tanto moralmente quanto na aparência. De baixa estatura, rechonchudo, com olhos minúsculos e uma boca torta e perigosamente sorridente, ele era, no entanto, conhecido no hospital como um verdadeiro pegador. Não se passava um dia sem que houvesse outro boato sobre os casos amorosos do Sr. John. Nenhuma das enfermeiras sabia ao certo se esses boatos eram reais ou se o chefe de enfermagem simplesmente os havia inventado. No entanto, Cindy teve de enfrentar pessoalmente a mais sombria dessas histórias, e em algumas ocasiões, as moças na entrada da ala sussurraram que John estava dando em cima de jovens enfermeiras e que, se elas se recusassem, ele deliberadamente faria com que fossem demitidas.
Às vezes, se o superintendente gostasse muito de alguém, ele colocava as enfermeiras em contato com medicamentos, e com a ameaça de prisão, conseguia o que queria. Cindy tentou não acreditar nas fofocas por enquanto, mas, por via das dúvidas, ficou longe do novo superintendente e não gostava dele. Às vezes, ele a olhava de tal forma que ela tinha vontade de cair no chão, o que era desagradável para a garota. Um dia, quando o turno de Cindy estava chegando ao fim e restavam apenas algumas pessoas no hospital, como sempre acontecia durante uma troca de turno, John aprendeu de repente em um canto perto do vestiário. "Bem, vem até mim, Cindy, minha querida", sussurrou o superintendente com paixão, aproximando-se cada vez mais do corpo da garota. Cindy queria gritar, mas o homem tapou sua boca com a palma da mão áspera. Boa noite. Tem alguém aqui?" "Trouxe sua filha ou neta", a enfermeira chamou os parentes mais velhos da menina. Alice imediatamente se aproximou da garota e puxou sua manga, balançando a cabeça. "O quê? O que está tentando me dizer?" Cindy não entendeu. "Você está sozinha aqui?" Alice apontou a mão para os fundos da casa, puxando sua nova conhecida com ela. Cindy obedeceu aos desejos da criança e seguiu em frente. Enquanto caminhava pelo corredor estreito e empoeirado, Cindy observou para si mesma que seria uma boa ideia limpar e arrumar o local completamente. Quando Cindy chegou ao pequeno cômodo nos fundos da casa, ela ouviu exatamente o que temia: os gemidos humanos. Certa de que alguém bêbado estava deitado no cômodo, a garota primeiro se afastou, mas a menina olhou para ela suplicante e apontou a mão para o cômodo novamente. "Ajude-me, por favor", seus olhos cinzentos pareciam dizer "tudo bem", suspirou Cindy e abriu a porta lentamente. Lá dentro, o nariz da enfermeira foi imediatamente agredido pelo forte cheiro de antibióticos e pomadas para resfriado, de mentol e eucalipto tão densos no ar que era difícil até mesmo respirar, quanto mais tentar ajudar alguém. Cindy correu para a pequena janela quadrada, com a intenção de abri-la. "Não há ar algum aqui. Precisamos arejar tudo, e isso é urgente", ela explicou em resposta ao olhar confuso de Alice. Só então ela pôde dar uma boa olhada no homem deitado na cama simples de madeira. Ele ainda era jovem, com cerca de 30 ou 35 anos, no máximo. Sua aparência era ruim e sua pele estava ruborizada, como se tivesse recebido uma dose enorme de algum alérgeno poderoso. Havia vários frascos de remédio para a febre na mesa ao lado dele e alguns pacotes abertos de comprimidos de antibiótico espalhados. Cindy tocou a testa do homem e ele estava queimando. Não é de se admirar que ele não conseguisse se recuperar e estivesse delirando. A febre alta o estava queimando de dentro para fora, deixando-o febril o tempo todo. O homem, enquanto isso, continuava a murmurar em delírio apenas dois nomes: Alice e Vitória. Inclinando-se para mais perto dele, a moça percebeu o motivo da vermelhidão tão abundante da pele. O paciente obviamente havia exagerado nas pomadas aquecedoras, decidindo obviamente que elas fossem aplicadas o máximo possível e em todo o corpo de uma só vez, começando pelo pescoço e terminando na área do coração. "Meu Deus, esse é seu pai?" ela perguntou à garota com espanto. Ela ficou parada na porta, olhando para Cindy com ar de interrogação. "Sim", ela balançou a cabecinha loira afirmativamente. "Ele está muito doente, você sabe?" Ela perguntou novamente, e enquanto fazia isso, colocou furtivamente um termômetro no homem para medir sua temperatura. Alice apenas encolheu os ombros. "Pode me mostrar aproximadamente há quantos dias ele está deitado assim?" perguntou a garota e, para esclarecer, mostrou suas próprias mãos. A garota pensou por alguns segundos, e em seguida, mostrou suas duas mãozinhas, com 5 dedos abertos. 10 dias. Cindy ficou espantada. "Oh, meu Deus, ele precisa de uma ambulância imediatamente. É muito perigoso, Alice." A menina se aproximou da enfermeira e sacudiu a manga novamente, balançando a cabeça. Você tem medo de ficar aqui sozinha?" perguntou Cindy. A garota assentiu com a cabeça. "Você tem algum outro parente?" Um segundo, e outro aceno de cabeça. "Negativo." "Tudo bem." Cindy respirou fundo o ar viciado em drogas e bagunçou sua própria juba espessa de cabelos castanhos. Enquanto isso, o termômetro emitia um sinal sonoro, indicando que seu trabalho estava concluído.
Quando olhou para o termômetro, a enfermeira ficou gelada e 39,7. Você me promete que não vai a lugar nenhum enquanto eu tento ajudar seu pai? A menina se deu conta de que, sem medicação urgente e gotejamento, o pai da menina provavelmente não sobreviveria até o amanhecer. Especialmente porque, aparentemente, ninguém o havia alimentado durante todo esse tempo. Assim que Alice prometeu e assim de que ficaria em casa e ficaria de olho no estado do pai, a enfermeira imediatamente correu para a farmácia mais próxima para obter ajuda. A automedicação é algo muito perigoso, especialmente se a pessoa não está doente com frequência e não tem ideia de como certos grupos de medicamentos funcionam. Era óbvio que o pai da menina havia tentado ajudar a si mesmo, passando por cima de médicos e clínicas, e aqui estava o triste resultado. Cindy encontrou uma farmácia 24 horas e lá comprou tudo o que precisava, e durante o tempo em que trabalhou no hospital, ela teve de lidar com uma grave inflamação dos pulmões, e o jovem, agora deitado em uma casa velha nos arredores do setor privado, tinha 100% disso. A moça havia aprendido centenas de receitas e agora tinha certeza de que ainda poderia salvar o pai da pequena Alice. Quando voltou da farmácia, a enfermeira imediatamente colocou o menino em um soro com um bom remédio para a febre e começou a tratá-lo ela mesma, mas agora ela agia de acordo com todas as regras da ciência. Como a menina tinha medo de ficar sozinha, sem supervisão, Cindy ligou para a mãe e avisou que ficaria alguns dias na casa de uma amiga. Ela não queria preocupar muito sua mãe e ela ainda estava muito fraca e emocionalmente instável depois da história com seu pai. Uma nova porção de emoções negativas e ansiedade não seria boa para ela. Quando teve certeza de que sua paciente estava fora de perigo, ela se apressou em preparar um almoço simples, mas farto, para Alice. A caminho da farmácia, Cindy tinha conseguido passar no supermercado e agora observava com prazer a garota devorar purê de batatas e hambúrgueres feitos por ela mesma. No fim das contas, Alice estava comendo pãezinhos velhos e ressecados e farinha de rosca de um saco que o pai havia guardado há muito tempo na despensa por precaução. A garota ficou sabendo de tudo isso examinando a casa por conta própria. Ela ficou um pouco aliviada quando viu o banheiro e o quarto da menina. O homem ficou sozinho com uma dor de cabeça insuportável em seu coração. Parecia que alguém havia aberto um enorme buraco com um quebra-gelo, e agora, esse enorme buraco gelado não podia ser preenchido com nada. O único ponto positivo em toda a história, que de alguma forma o mantinha à tona e o fazia levantar da cama todas as manhãs, era o cuidado com sua filha recém-nascida, a quem ele deu o nome de Alice. O jovem viúvo cuidou de sua pequena filha da melhor maneira que pôde, e a menina ainda estava muito fraca e precisava constantemente de um rápido check-up e de alguns procedimentos especiais, como ficar em uma câmara de oxigênio ou massagem infantil. Muitos médicos olhavam para o pai solteiro com franca pena, e francamente, nenhum deles tinha certeza de que sua filha viveria mais do que alguns meses, tão frágil era seu corpinho, devido ao nascimento prematuro. No entanto, os médicos fizeram todo o possível para que Alice se recuperasse e, apesar das previsões mais céticas dos médicos, a condição da pequena paciente ainda se estabilizou, dando assim esperança de vida ao seu jovem pai. Um mês depois, a menina recebeu alta e foi entregue a Tony. Ao levar a criança do hospital, o rapaz não conseguiu conter as lágrimas, e Alice era uma cópia exata de sua mãe. Antes de finalmente sentirem o chão sob seus pés, pai e filha tiveram que passar por muitas dificuldades, sendo a principal delas a grave falta de dinheiro. O apartamento onde Tony e Vitória moravam teve que ser trocado por uma casa muito mais modesta nos arredores da cidade, no setor privado. A garota teve que se submeter a um tratamento longo e caro, além de misturas secas especiais de alta qualidade e uma tonelada de outras coisas, e, portanto, o dinheiro, naquele momento, era mais importante do que o status de sua moradia atual. Embora a casa em que moravam ficasse longe do centro e fosse bastante modesta, ainda assim era uma casa, e uma casa forte e quente, o que era especialmente importante para o pai e a filha no inverno, quando a cidade estava passando por um frio intenso. Como todos os pais solteiros, Tony teve que passar por um curso de jovem lutador, e ele aprendeu a enfaixar a menina, trocar a fralda, calcular o tempo de cozimento da fórmula seca, colocar o bebê na cama e, é claro, dar banho nela em uma pequena banheira.
Para proporcionar à menina tudo o que era necessário, o jovem pai tinha que trabalhar muito e às vezes, ele podia ficar no escritório até tarde da noite, mas, nesse caso, sempre recorria aos serviços de uma babá por hora, porque não podia deixar a criança, e até mesmo um bebê, absolutamente sozinho em uma casa vazia. Esses serviços também custam muito dinheiro, mas Tony não tinha escolha, e como ele cresceu em um orfanato e nunca conheceu seus pais, simplesmente não havia ninguém para ajudá-lo. No início, os conhecidos e vizinhos do rapaz não acreditavam que ele seria capaz de lidar com uma tarefa tão séria como criar um bebê prematuro e debilitado. As pessoas achavam que, como Tony era um homem jovem, ele rapidamente se entediaria com o estilo de vida ascético e com as brincadeiras com uma criança doente, então, muito provavelmente, ele logo entregaria o bebê a um orfanato. Ele próprio continuaria a aproveitar a vida como se nada tivesse acontecido. Esses pensamentos loucos só deixavam Tony terrivelmente irritado, e nunca, e sob nenhuma circunstância, e ele não entregaria sua Alice em um orfanato, ou, pior ainda, em um orfanato. Somente alguém que tivesse passado metade de sua vida em tais instituições poderia entender os sentimentos do jovem viúvo quando isso era sugerido. Portanto, com o passar do tempo, Tony reduziu o contato com os vizinhos ao mínimo, enquanto continuava a criar discretamente sua amada filha. O tempo passou e Tony estava cheio de energia e otimismo, ele ainda trabalhava muito, mas ele e Alice começaram a viver visivelmente melhor e, ao lidar com o bebê, o rapaz já se adaptou e começou a se sentir muito mais confiante. A única coisa que realmente o perturbou foi o atraso no desenvolvimento de sua filha. Aconteceu que, aos 6 anos de idade, Alice ainda não havia pronunciado uma única palavra. Era impossível contar por quantos médicos ele e o pai dela passaram, e tanto em clínicas públicas quanto em centros médicos particulares, eles receberam a mesma resposta, e com o aparelho fonador do bebê, tudo está bem. Portanto, o único motivo possível é um pequeno atraso no desenvolvimento, mas tudo pode ser corrigido, e basta encontrar bons fonoaudiólogos. E, recentemente, Tony começou a ter problemas com o trabalho e a recente crise veio como um estrondo e levou a uma série de demissões, em uma das quais, infelizmente, ele próprio caiu. Demitido, o homem ficou sem meios de subsistência e, em seus braços, ficou sua amada filha, que não conseguia entender por que o pai ficava em casa o dia inteiro, circulando algumas linhas do jornal com um marcador vermelho. Depois de estudar várias dezenas de anúncios de emprego, Tony enviou seu currículo várias vezes para possíveis empregadores, mas nenhum deles respondeu. Os problemas com a logística forçaram os empresários, já empobrecidos, a encontrar maneiras de sair dessa situação crítica por conta própria, sem recorrer aos serviços de gerentes adicionais, reduzindo assim suas despesas. Finalmente, depois de muitas rejeições, o jovem viúvo decidiu mandar tudo para o inferno e conseguiu um emprego como carregador em uma loja de conveniência. O trabalho exigia muito esforço físico, mas pagava bem e era a única maneira de sustentar sua pequena família. Um dia, quando o homem estava trabalhando no turno da noite, deixando Alice aos cuidados da babá, na rua onde ele estava descarregando um enorme caminhão com mercadorias, de repente caiu uma chuva muito forte, deixando Tony instantaneamente encharcado até a pele. Era impossível deixar o trabalho, então o pai solteiro tentou se segurar o melhor que pôde e suportou o frio insuportável e a umidade desagradável em todo o corpo. Mais tarde, quando chegou em casa, sentiu sua temperatura subir. Como menino de abrigo, Tony tinha boa saúde, endurecida pelas difíceis condições de vida, mas nem isso o ajudou a enfrentar a doença em pouco tempo. A inflamação dos pulmões o acometeu muito rapidamente, embora o homem tenha comprado todos os tipos de remédios que os anúncios coloridos das farmácias ofereciam com tanta persistência, eles não surtiram o efeito desejado e, ao contrário, quase o mandaram para Deus, para encontrar sua amada esposa. Alice, é claro, tentou fazer o melhor que pôde para ajudar o pai e, por exemplo, ela lhe preparava chá com limão, esperando instintivamente que isso aliviasse seu sofrimento. Mas, de modo geral, ela não conseguiu nem chamar um médico para ele e ele mesmo, a essa altura, já estava em um estado semiconsciente. Portanto, não restava nada para sua filha a não ser correr para o shopping center e admirar as vitrines brilhantes e os belos brinquedos nelas expostos. Seu pai não havia comprado nada para ela nos últimos meses, mas criança é criança.
Depois de 3 semanas, quando Tony estava mais forte e podia se movimentar pela casa de forma mais ou menos constante, Cindy se acalmou. O pai da menina estava se recuperando, o que significava que sua vida não corria mais perigo. No momento em que o homem se levantou da cama pela primeira vez, Alice, que até aquele momento estava em seu quarto, correu para o pai e, pulando em seus braços, de repente gritou alegremente, em voz alta: "Papai! Papai se recuperou!" Atônito com o que havia acontecido, Tony olhou primeiro para a filha com espanto e, depois, lentamente, voltou seu olhar para a jovem enfermeira. Esta apenas sorriu e sussurrou alegremente: "Não sei como isso pôde acontecer, mas é simplesmente incrível." O pai da menina não conseguiu conter as lágrimas de alegria e começou a fazer cócegas e a cobrir sua amada filha com centenas de beijos. "Minha querida Alice! Como você deixou seu pai feliz agora mesmo? Você não faz ideia." A menina riu alegremente e tentou dizer outra coisa, mas até agora não era muito boa nisso, já afinal, eram as primeiras palavras de 6 anos. Mais tarde, os médicos, ao examinarem a criança, confirmaram que se tratava de uma reação do organismo em crescimento a um estresse severo. Foi esse estresse que desencadeou o processo de abertura da mente, resultando na recém-descoberta capacidade de falar da menina. Agora, Cindy só tinha um mistério: como ela poderia ter uma irmã gêmea que nunca soube que tinha? Para descobrir a verdade, ela pediu permissão a Tony para pegar emprestada uma foto de sua esposa. O homem não se importou, e a garota, levando a foto de Vitória com ela, foi direto para a casa de sua mãe. No início, Miley negou tudo e fingiu não entender do que se tratava. Mas quando Cindy lhe mostrou uma foto da esposa de Tony, a mulher mais velha soluçou de emoção e então confessou tudo: "Sinto muito, filha. Você não é nossa parente." "Sim, é isso. Seu pai e eu não tivemos filhos durante toda a nossa vida, e eu queria ter um filho meu. Na época, eu estava trabalhando como parteira no hospital, então uma criança veio até nós. Ela parecia pequena e magra, mas deu à luz gêmeos assim mesmo, facilmente, sem nem mesmo sofrer. Então pedi a ela que me desse um dos bebês. Ela, a mãe, era de uma família pobre. Sem namorado, sem emprego, nada. Então eu lhe disse: por que você precisa de 2? Você não conseguirá criar nenhum deles, e dessa forma, pelo menos terá uma chance." No final, ela concordou. Mais tarde, descobri que ela não desistiu de sua segunda filha, o que foi bom para ela. Então ela a chamou de Vitória. Eu não sabia. "Sinto muito, minha filha. Sinto muito se você puder." Cindy, embora chocada com a confissão da mãe, não a culpava. Afinal de contas, quem sabe como sua própria vida teria sido se não fosse por Miley ter vindo em socorro de sua infeliz mãe biológica. Além disso, de todos os fatos que ela tinha, Vitória, sua irmã, também era bem educada e talentosa em matemática, o que significava que, apesar do fim trágico, sua vida também tinha sido cheia de luz e amor. Isso acalmou um pouco a enfermeira e ela conseguiu aceitar o status quo. Cindy começou a manter um relacionamento com Tony, primeiro como médico-paciente e depois como amigo. Aos poucos, os sentimentos entre os jovens se afloraram e eles começaram a se encontrar abertamente e, depois, a viver sob o mesmo teto. No fim das contas, Alice nem sabia quem estava na foto e a foto de sua mãe estava pendurada em um lugar bem alto, então ela não olhava muito para ela. 1 ano depois, Cindy e Tony se casaram. A pequena Alice está muito feliz, pois agora ela tem uma mãe de verdade. Nesse meio tempo, o jovem casal começou a consertar e arrumar sua casa comum e, embora não vivam muito bem, eles estão bastante satisfeitos com suas vidas e, o mais importante, felizes. Além disso, em breve a família deles deverá receber um novo membro, e a pequena Alice está ansiosa pelo dia em que finalmente poderá descobrir quem ela terá e um irmão ou uma irmã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.